Fala, torcida que canta e vibra. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar da vitória do Palmeiras no Maracanã. Hoje, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 0, Palmeiras 3. Pois é, família, quem diria, hein? Acho que nem o mais fanático torcedor do Palmeiras apostaria hoje numa vitória de 3-0 para cima do Flamengo jogando no Maracanã. Lógico, muitos vão questionar e falar: só ganhou de 3-0 por causa que o Flamengo teve um jogador expulso com 24 minutos do primeiro tempo. Mas antes disso, o Palmeiras não tinha feito nada durante o jogo, dentro do jogo. Vamos por partes. Concordo com algumas opiniões, discordo de outras. Até os 24 minutos antes da expulsão do jogador do Flamengo, lógico, o Flamengo, jogando em seu domínio, com o apoio da sua torcida, mandava no jogo. O Palmeiras se portava de uma forma defensiva, de uma forma boa até defensivamente. O Flamengo ameaçava, mas não aquela ameaça de ter uma chance clara para fazer um gol. Aí teve o seu jogador expulso numa entrada no Murilo, um pé alto, na minha visão, corretamente expulso. É um lance claro de expulsão, chega a ser até uma agressão, elevar o pé na altura do pescoço do jogador, independente se pegou em cheio ou foi de raspão ou não pegou, é um lance claro e manifesto para expulsão. Depois disso, depois dessa expulsão, o Palmeiras foi se acertando, foi melhorando dentro do jogo, conseguiu encaixar o seu jogo, e aí saiu o primeiro gol. Flaco Lopes, uma bela jogada, o Alan deixa para o Flaco, que limpa dentro da grande área, fuzila o goleiro Rossi, nessa aí sem chances de defesa, Palmeiras fazendo 1-0 no Maracanã. Aí foi um controle maior do Palmeiras, Flamengo com um jogador a menos, e o Palmeiras sabendo jogar o jogo, se portando como a torcida do Palmeiras gosta, como a torcida do Palmeiras está acostumado. Muito diferente daquele Palmeiras do meio de semana contra o Cerro Porteño. Hoje, pelo menos, pode-se discutir que não foi um jogo de encher os olhos do Palmeiras, mas foi um jogo positivo, um jogo de entrega, um jogo de raça, um jogo de determinação, um jogo que depois da expulsão o Palmeiras soube jogar contra o Flamengo. Voltamos para o segundo tempo, com a mesma pegada, com o mesmo estilo de jogo, na minha visão até melhor do que terminamos o primeiro tempo. Novamente, uma puxada de contra-ataque, Alan, destaque da partida, sem dúvida, na minha visão, não sentiu o peso do jogo, foi para cima, correspondeu, é isso que tem que fazer, que tem que ser feito, principalmente em jogos grandes. Começou a jogada, fez a jogada, rolou para o Arias, que teve o chute prensado, e voltou para ele na sobra, que ali de cabeça, meio que de ombro, tocar na bola, ela quicar na frente do goleiro Rossi, e ele aceitar. Na minha visão, um grande frango, uma falha, o Palmeiras fazendo 2-0 no jogo. Aí deu aquela tranquilidade, aquela baixada, né, aquele alívio ali na torcida do Palmeiras, aquela murchada na torcida do Flamengo. Já não são, né, de cantar, de incentivar muito, porque só cantam quando o time tá vencendo, quando o time tá perdendo, não são de apoiar. E mais uma vez, né, como aconteceu em Montevidéu, o vento soprou forte hoje no Maracanã também. A mancha tomou conta, a torcida do Flamengo abaixou, a do Palmeiras cresceu e tomamos conta do Maracanã. Fomos controlando o jogo, teve uma outra chance do Flamengo ali, uma cabeçada ali já no final do Samuel Lino. Carlos Miguel fez uma boa defesa, dos mais chutes de fora da área, que não levaram perigo ao gol. E no final da partida, Paulinho, graças a Deus, Paulinho voltou, já fez gol, já um gol importante, um gol em um jogo grande, fechando a goleada, Palmeiras 3, Flamengo 0 hoje no Maracanã. Depois do gol, Paulinho foi para a galera, fez aquele sinal para a torcida, né, pedindo silêncio, e aí começou a confusão. Os jogadores do Flamengo não gostaram, foram para cima do Paulinho, cria do Vasco, teve um princípio de confusão, Paulinho tomou cartão amarelo, outros jogadores também tomaram cartão amarelo, mas ficou nisso. Logo depois que acabou a confusão, para não ocorrer mais problema, o juiz deu o reinício de jogo, e logo em seguida
terminou a partida hoje no Maracanã. Vitória surpreendente, no meu ponto de vista, eu mesmo não esperava uma vitória hoje, ainda mais por 3-0. Hoje, se tivesse o Palmeiras jogado, tivesse conseguido um empate, trazer um ponto do Maracanã, eu estaria satisfeito, até pelo momento que o Palmeiras estava passando no campeonato. No campeonato não, desculpa, na temporada ali nesses últimos jogos. Mas, felizmente, fomos surpreendidos, uma grata surpresa. Quando vem surpresa boa, é sempre legal, é sempre bom. Vencemos, goleamos, estamos mais líder do que nunca, abrimos vantagem. Fomos a 38 pontos, abrimos 7 pontos em relação ao Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas mesmo que vença esse jogo a menos, ainda temos 4 pontos em vantagem ao nosso rival direto pelo título brasileiro. Agora é voltar às atenções. Quinta-feira, Libertadores, jogo no Nubank Park contra o Júnior de Barranquilla da Colômbia. Jogo de vida ou morte para o Palmeiras. Precisamos da vitória para garantir classificação para as oitavas de final da Libertadores. E no fim de semana, no próximo fim de semana, domingo, jogo de despedida antes da parada da Copa do Mundo contra a Chapecoense. É um jogo que vamos ter vários desfalques por conta de convocações da seleção e jogadores suspensos para esse confronto. Mas vamos jogo a jogo, vamos pensando, principalmente agora na quinta-feira, no jogo contra o Júnior pela Libertadores. Hoje é curtir a vitória, amanhã curtir a vitória, dar aquela zoada no rival, naquele flamenguista chato. E bola pra frente, que o campeonato é longo, mas muitos jogos vão acontecer. Quem tava pegando no pé do Abel também, tá aí uma prova, o cara é foda, o cara é competente, o time do Palmeiras é competente. Era normal ter uma oscilação. Lógico, a gente não gosta que o time não desempenha legal, a gente gosta sempre de um Palmeiras demonstrando raça, que é o que o palmeirense sempre esteve na sua história, sempre lutou para conseguir as suas coisas. Vencemos, convencemos, 3-0, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. O vídeo hoje foi esse, galera. É um pós-jogo de Flamengo 0, Palmeiras 3, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto, segue o líder, hein? Avante palestra!